nessa noite, que é o obreiro Fernando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, sempre suas mãos para cá, vamos estar orando, certo? Da palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, está aqui o do céu Fernando, Pai. Usa ele como você tem usado, para que ele possa, Pai, estar falando de Ti, para que ele possa estar aqui, Pai, expressando os seus sentimentos, Deus Todo-Poderoso. Nos guia através da Tua palavra, Pai. O Senhor sabe cada um o coração que precisa, a dosagem certa, Pai. Usa o Teu Filho para estar dando esse alimento espiritual, do qual nós precisamos para chegar forte, resistir ao tempo, Pai querido, Pai amado. Eu entrego ele em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai. Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Amém? Vou estar lendo. O amor que vem de Deus. Versículo 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retire. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bem, algo muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos foi uma experiência que eu tive ainda no meu ministério que eu congregava. Lá tinha-se o costume de ficar olhando os carros lá embaixo. Só que eu estava num fogo tão grande, na unção tão grande de falar a palavra de Deus, que eu falei, bom, eu não vou ficar aqui só olhando os carros. Vamos falar da palavra de Deus. E cada pessoa que passava, eu falava, Jesus te ama, Deus te abençoe. Jesus te ama, Deus te abençoe. Alguns, amém, alguns agradeciam do céu. Mas o que me chamou a atenção foi uma mulher que ela me respondeu algo que eu não esperava que ela respondesse. Eu falei, Jesus te ama. Ela falou, eu sei. Daí passou direto o que eu falei. Ela foi direto. Daí eu vi que ela estava passando de volta e eu falei, beleza, eu vou pegar ela agora, porque ela me falou um negócio, eu vou falar outro. Daí ela pegou, passou de novo, Jesus te ama, ela eu sei. Daí tá. Eu perguntei para ela, e você retribui esse amor? É sobre isso que eu quero falar com a igreja hoje. Sobre amor. O amor que temos com Deus. Será que estamos retribuindo o amor que Deus nos ensinou? Que Deus nos mandou? Porque amar não é um dom, amar não é um sentimento, amar não é uma emoção. Sentimento e emoção são diferentes. Sentimento é algo duradouro, é algo mais longo. Emoção é algo passageiro, algo momentâneo. Eu me emocionei e fiz tal coisa. Eu tenho sentimento por isso eu escolhi isso. Então vemos que o amor
Só que hoje eu vou estar trazendo apenas 3 tipos de amor, sendo o ágape, que é o amor perfeito e incondicional, onde que vemos isso? Em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor incondicional, um amor perfeito, e por isso Ele deu seu Filho unigênito para morrer, para aquele que nele crê. Então vemos que esse é o amor perfeito, esse amor incondicional, esse é o amor que Deus teve por nós. Temos também um outro amor chamado Filos, que é o amor entre amigos, o amor de afinidade. Em João capítulo 15, versículo 14, Cristo ele fala aos discípulos: vocês já não são mais servos, mas sim amigos. E o que ele fala sobre amizade? Ele fala que agora vocês são meus amigos, porque eu darei minha vida por vocês e vocês também darão a sua vida por mim. Esse é o amor de amizade que se espera. E o outro é o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, um amor romântico, onde a gente vê relatado no livro de Cânticos, Salomão expressando todo o seu amor, todo o seu sentimento pela sua amada. Então, saber desses 3 tipos de amor é algo muito interessante, porque no nosso português, na língua portuguesa, não difere-se o amor. Se eu falo eu te amo para o pastor, ele sabe que eu não estou falando um eu te amo romântico, mas sabe que é um eu te amo de afinidade, de amizade. Se eu digo eu te amo para minha mãe, ela sabe que eu estou dizendo eu te amo, não no sentido romântico, não no sentido de amizade, mas de um amor de filho e mãe. Só que no grego existem os tipos de amor, e na Bíblia é escrito os amores diferentes. Então, quando Paulo nos diz que sem amor eu não sou nada, sem amor tudo que eu faço é à toa, ele está se referindo ao amor ágape, ao amor que é incondicional, ao amor que Deus nos ensinou, ao amor que Deus nos deu. Mas como Deus nos deu? A Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 4, o verso eu não me recordo, mas diz que Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos Ele. Aleluia! Então, sabendo disso, espera-se que nós tenhamos esse amor incondicional, esse amor perfeito. E Paulo ele é bem feliz quando ele lista as características do amor, quando ele lista como esse amor se reflete, como esse amor se expressa, dizendo que esse amor é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso, não se trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta indecência, não é interesseiro, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com injustiça, mas com a justiça, e ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, Paulo ele nos dá todas as características que nós, amando um aos outros, amando a Deus, devemos ter: amar a justiça, ser sofredor, tudo esperar, tudo crer, tudo sofrer. Esse é o amor que Deus espera de nós. Agora, indo para o contexto da carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios é uma grande correção à igreja de Corinto, que passava por grandes problemas, passava por grandes dificuldades, sendo eles que lá era a igreja primitiva. O que acontecia? Estava havendo desunião entre os irmãos. Os irmãos se dividiam em grupos falando: eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Cefas, outros dizendo que era de Apolo e outros dizendo que era de Cristo. Então vemos o primeiro problema na igreja de Corinto, a desunião entre os irmãos. Podemos ver isso no capítulo 1. E agora continua: os falsos ensinamentos. Naquela igreja estava havendo falsos ensinamentos, estava deixando a igreja dividida, estava fazendo com que a igreja fosse colocada como um confronto, não tivesse aquela união, não tivesse aquele amor, aquela vontade de cultuar a Deus, mas estavam sendo divididos. E nisso, um grupo não aceitava a ressurreição, falava: não é possível que Cristo tenha ressuscitado, não é possível, não existe ressurreição dos mortos. Isso nós vemos no capítulo 15. Mas Paulo logo diz que
se não há ressurreição, Cristo não morreu e Cristo não ressuscitou, ou Ele só morreu e não ressuscitou, então estamos aqui à toa. Então nisso Paulo ele já acaba com essa falsa doutrina, com esse falso ensinamento, e nisso vemos no capítulo 15. Ele continua dizendo sobre comer a carne sacrificada aos ídolos. O pessoal ali estava criando conflito, estava criando afronta, criando picuinha, dizendo: eu como carne sacrificada dos ídolos. Por quê? Porque eu sou forte. E você não come? Você é fraca. E estavam dividindo, estavam pegando, aplicando certas pessoas. Vocês são fracas porque não comem, vocês são fortes porque vocês comem. Então vemos que nisso até as simples coisas estavam criando falsos ensinamentos, desunião, confronto entre os irmãos. E continua, questão do casamento, de estar solteiro ou casado. Estava tendo essa discussão e Paulo diz: aquele que não consegue ficar tranquilo, na nossa palavra, aquele que não fica se abraçando, tem um controle próprio, não fica se pregando, fica de boa, fique solteiro e foque só nas coisas do Senhor. Mas você que não consegue se controlar, você que gosta de abraçar, você que gosta de encher, de morder e faz tudo, é melhor que você se case, para que não viva uma vida de moralidade, de pecado. E os irmãos estavam tendo problema em entender isso, estavam tendo problema nessas doutrinas. Então tudo isso estava gerando conflitos, desunião. Então vemos que Paulo, sabendo de todas essas coisas, presta atenção, Paulo mesmo lidando com uma igreja problemática, ele fala para amar. Mesmo sabendo do erro, ele fala para amar. Ele diz amar. Esse é o mais importante, é amar, é o amor. Mesmo com as falsas doutrinas, amem uns aos outros. Tenham amor no que sofre, que tudo crê. E continua em falar em língua sem interpretação. Ali aquela igreja, o que acontecia? Se levantava um irmão e começava a falar em línguas, só que não tinha intérprete. E Paulo nos diz que o dom de línguas, ele serve para edificar a si mesmo quando não tem um interpretador. Quando tem um interpretador, ele edifica toda a igreja. Então esse era um dos problemas que estava sendo gerado. Os irmãos estavam se levantando, falando em línguas, mostrando que eram espirituais, só que ninguém entendia, a igreja não era edificada, era em vão. A única pessoa que era edificada era quem estava falando em línguas. E algo muito interessante que vemos em questão, saindo um pouco do tema, em questão de falar em línguas não simboliza estar cheio do Espírito Santo. Veja bem, presbítero William, a Bíblia fala que Cristo, quando foi se batizar, desceu a pomba branca, entrando nele, simbolizando o Espírito Santo. Então o que entendemos era que Cristo era cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia não nos relata que ele falava em línguas. A Bíblia não nos relatou que em nenhum momento ele falou uma língua estranha. Então, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas é ter os frutos dele. Agora, voltando para a mensagem, além desse problema das línguas, do pessoal falando em línguas um atrás do outro, e causando confusão nos cultos, ninguém entendendo nada, tinha também o problema dos profetas. Ali se levantavam os profetas e começavam a falar um atrás do outro, ninguém entendia, confusão. Vemos nisso o quê? Que a obra de Deus não é feita de confusão, não é feita de qualquer jeito, é necessário ordem e decência, é necessário empenho. Ah, mas é profecia, ele está me passando uma profecia, tem que ouvir. Não, espera a sua vez. Paulo orienta, e tenha no mínimo no máximo três, e fale um de cada vez, para que a igreja seja edificada. Aleluia! Paulo ele já nos fala em línguas. Por que se fala em línguas? O intérprete para edificar a igreja. Por que se fala o dom de profecia um de cada vez para edificar a igreja? Paulo está nos dizendo constantemente: tudo que deve ser feito deve ser para edificar a igreja. Não deve ser feito para se vangloriar, não deve ser feito para mostrar que é espiritual, mas para edificar a igreja, para glorificar somente a Deus. E assim continua, tendo outros problemas,
com a Santa Ceia, porque uns iam tomar a Santa Ceia, tomavam antecipadamente e se embriagavam, outros iam só para comer, para matar a fome. Então, até na Santa Ceia, um momento de lembrança, um momento para se reunir e se lembrar da noite que Cristo foi traído e tomou o pão e dividiu. Estava tendo problemas, mas Paulo continua firme, mesmo sabendo dos problemas, mesmo sabendo dos irmãos errando. Ele fala: amem, amem, amem. Ele não fala odeie, excomungue, expulse, joga para fora, exclui, mas ama, ama. Aquele que pegou, errou, pega, aplica a punição nele, mas pega, chega nele e fala: ó, você errou, mas vamos para cima. Paulo ele fala, por quê? Para que esse que errou, ele não se afaste, sua alma não seja perdida. Paulo ele nos fala amar, amar um ao outro. E continua, esse é o ponto até que é mais tocante, porque Paulo nos relata sobre a imoralidade que estava sendo praticada lá, onde que até um grupo em especial, um grupo pegava, se separava para ir praticar imoralidade, como um hobby, como algo de rotina. Imagina você está lá com o seu grupo, bom, já oramos, já louvamos, vamos lá no quartinho, lá apaga a luz, a gente se conversa lá. Era isso, os irmãos estavam tendo uma vida de imoralidade e continua, o negócio estava feio. Paulo ele relata no capítulo 5 que até o enteado ele pegou, estava tendo relação com a madrasta dele. O negócio estava feio mesmo. É você pegar a sua madrasta e pegar deitar com ela. O negócio estava feio, estava complicado. E também termina com a falta de maturidade. Era uma igreja imatura, cheia de dons, mas imatura. Mas mesmo numa igreja problemática, dando problema, imoral, Paulo sabia que a única opção, o único caminho era o amor, era amar. Não importa se a pessoa está trazendo um problema, se a pessoa está te odiando, se a pessoa xinga você, se a pessoa insulta. Paulo nos orienta: ame ela, ame ela. Aleluia. Isso não saiu de Paulo. Cristo diz: ame os seus inimigos, aqueles que te odeiam, orem por ele. Aleluia. Aí sim você vai ser crente. Há algo muito interessante, fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Muitas pessoas hoje não estão vivendo pela fé, por quê? Porque não são pessoas justas, não se converteram verdadeiramente. Esse é o problema. Muitas pessoas querem empurrar o evangelho para a pessoa aceitar de qualquer jeito, um evangelho facilitado, e acaba gerando isso. Uma pessoa que está na igreja, mas odeia um ao outro. É uma pessoa que está na igreja, mas fala mal do outro. É uma pessoa que está na igreja, mas insulta, julga, tudo que não era para fazer faz. Por quê? Porque foi apresentado um evangelho fácil. Algo muito interessante. A Bíblia em nenhum momento fala que a porta estreita sofreu uma reforma que ela está maior. A porta estreita ainda está estreita. A porta que é difícil de passar ainda continua difícil. Ela não foi aumentada, ela não foi facilitada, não foi criado elevador, não foi criada escada, mas continua. É você, que nem eu, todo gordinho, você tendo que tirar assim, passar todo esmagado para poder entrar no céu. É difícil. Há algo muito interessante ao analisando a Bíblia. Cristo, ele foi a pessoa que mais falou sobre inferno. Cristo foi o que mais falou sobre o inferno, foi o que menos falou do céu. Ele falou mais do inferno do que do céu, porque é preocupante. É preocupante, ele sabe que o evangelho não é fácil. Ele sentiu na pele dele, ele foi crucificado, ele foi espancado, zombado, cuspiram, odiaram ele. Mas tem algo muito legal nisso. 2 Coríntios, capítulo 5, fala sobre as marcas do ministério. Ei, você que se converteu, está no evangelho e acha que vai ser 1000 maravilhas, Paulo já fala: vai ser dado como um mentiroso, sendo verdadeiro.
vai ser dado como enganador, sendo justo, vai ser dado como desconhecido, sendo conhecido. Aleluia. Essas são as marcas do Evangelho. Dói, por isso que Paulo nos fala: ame, mesmo com uma igreja problemática, ele fala: ame, tem amor. Você pode fazer a bondade, a caridade que for, mas se não tiver amor, não tem benefício real. Não adianta, é como um sino que ressoa. O que é um sino que ressoa? Só faz barulho, mas não tem nada, é vazio. Glória a Deus. Agora eu quero trazer algo interessante à igreja. A primeira carta aos Coríntios, ela se passa mais ou menos quando Paulo estava terminando sua terceira missão. Porque no capítulo 18 Paulo chega até Corinto e prega lá. Então no capítulo 20 estima-se que lá foi escrita a primeira carta aos Coríntios. Mas aí que vem um negócio muito interessante, um negócio muito louco, um negócio que quando você entender, você vai ficar abismado, você vai falar: não é possível. Veja bem, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 32 e 33, Paulo relata que teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Atos, capítulo 13, antes do 20, no verso 50 a 51, é expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Atos, capítulo 14, foi apedrejado quase até a morte em Listra. Foi apedrejado até perder a consciência, até ficar no chão apagado. Veja bem, Atos, capítulo 16, foi açoitado na Macedônia, preso e amarrado os seus pés aos troncos, quando libertou uma mulher do espírito de adivinha que tinha nela. Ele fez uma bondade, ajudou e foi punido por isso. E Atos, capítulo 17, diz que ele é perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Veja bem, tudo isso que eu relatei aos irmãos é antes do capítulo 20. Agora pensa comigo, meu Deus do céu, pensa comigo. Foi expulso, teve que fugir escondido, foi apedrejado até a morte, açoitado, preso, amarrado, perseguido pelos judeus. E o que ele falou? Deus, ame. Mesmo sendo açoitado, mesmo sendo apanhando, mesmo perseguido, ele ame. Ame, é importante amar. Isso tudo acontece antes dele escrever a carta. Ele tinha autoridade para falar que vai amar. Por quê? Porque mesmo passando isso, ele não desistiu. Há algo muito interessante. Em Atos 17 fala que ele foi perseguido pelos judeus. Agora, quando abrimos a Bíblia em Romanos 9, diz que, se possível, ele se amaldiçoaria para que os irmãos judeus dele fossem salvos. Aleluia! Tivesse a oportunidade de ir para o céu, ele iria para o inferno no lugar dos irmãos judeus dele. Ele iria no inferno, ele trocaria a vida eterna pelo sofrimento. Por quê? Por amar os irmãos dele, aqueles que perseguiram ele. Aleluia! Ele fala: eu queria, se fosse possível, trocar a punição deles, entregar a minha salvação para eles, a punição deles tomar por mim. Por quê? Porque eu amo. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado, ele fala: ame. Aleluias. Agora vemos 2 Coríntios, do capítulo 11, versículo 24 ao 27, ele nos relata o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente vigiando de uma parte para a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas são judeus, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir
passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou relendo esses versículos? Por que eu estou de maneira aleatória trazendo? Não é de maneira aleatória não. Primeiro veio a primeira carta aos Coríntios. Logicamente, a próxima é a segunda. Não tem como a segunda vir antes da primeira. Mas por que você está me explicando isso? Porque mesmo Paulo, ainda tendo relatado essas coisas, em 2 Coríntios, capítulo 7, seu verso 8, ele diz: porque ainda que vos contristecer com minha carta, não me arrependo. Ainda que vos contristecer com a minha carta, não me arrependo. Não me arrependo do que? De ter escrita. Aleluia. Peraí. Pensa comigo, pastor. Paulo, ele foi açoitado, passou por naufrágios, suportou a nudez, o frio, foi perseguido, quase foi assaltado, perseguido pelos judeus, perseguido pelos gentios. E ele fala que não se arrepende da carta que ele escreveu. Aleluia. Mas que carta que ele escreveu? 1 Coríntios. E o que diz em 1 Coríntios? Amor, amar. Mesmo tendo passado por todas essas coisas, ele fala: eu não me arrependo do meu. Eu suportei essas coisas, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter dito a vocês para amar, para ter amor. Aleluia. Glória. Deus poderoso. Aleluias. Mas por que Paulo falou para amar? Porque uma pessoa antes havia falado para amar. Mas quem que falou? Mateus capítulo 5, verso 43 ao 46. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Verso 44. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser de seu Pai, ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Verso 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Aleluia. Paulo apenas estava seguindo o exemplo de Cristo. Paulo somente estava orando por aqueles que o odiavam. Paulo estava somente amando aqueles que o perseguiam, aqueles que eram inimigos dele. Ele só estava fazendo isso, e ele não se arrepende de ter feito isso. Ele não se arrepende de ter amado. É amar, é o mais importante, é amar. E o que Cristo passou? Traído, abandonado, negado, zombado, espancado. Cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, chicotearam ele e foi crucificado. Mas peraí, ele passou por tudo isso. Ele deve ter mudado de ideia, né? Não, você é louco? Me crucificaram, me espancaram. Não, amar? Não. Mas isso é engano. Porque mesmo na cruz, aleluia, mesmo crucificado, ele fala: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem, perdoa eles. E ainda ele diz ainda ao ladrão da cruz, que no início estava zombando dele: você se arrependeu? Me arrependi. Então ainda hoje vai estar no meu paraíso. Crucificado, abandonado, traído, negado, mas ainda perdoa eles, eu amo eles. Glória a Deus, aleluias. Mesmo com tudo isso, ele diz: ainda hoje estará no meu paraíso. Aleluias. Quando lemos em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Tudo isso que ele passou era para mim ter passado, era para você ter passado, era para você, para você. Todos vocês eram para ter passado por isso, porque o salário do pecado é a morte. Era para isso ter passado, era para isso nós ter suportado. Mas Cristo tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Pelo amor.
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Presta atenção, entregou por quê? Foi amar de tal maneira, entregou o teu Filho unigênito. E o que aconteceu com o Filho? Foi morto, mas ressuscitou. Aleluias! Mesmo tendo passado tudo isso, Cristo amou. Aleluia! É um algo muito interessante. Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13 ainda, no último versículo ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e amor. Estes três, ele fala, agora vocês têm que permanecer na fé, na esperança e no amor. Na fé em Cristo, na esperança que Ele vai voltar e no amor em Deus. Mas ele falou algo interessante: mas o maior destes é o amor. É o amor. O mais importante é amar. Ele fala: eu tenho fé em Cristo, mas não amo, então não vale. Eu tenho esperança que Cristo vai voltar, mas não amo, então não vale. Porque esse é o primeiro mandamento. Essa é a base. Sabe por que é o primeiro mandamento? Que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se eu amo Deus sobre todas as coisas, não adulterarás, é fichinha, não vai furtar, não vai roubar, é ficha. Aleluia. Olha Deus. Tudo se baseia no amor, é o maior, é o mais importante. E só para finalizar, eu queria trazer umas passagens para os irmãos. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas Paulo está nos dizendo, viveremos pela fé, fé em Cristo. E por que ele fala disso, que a justiça veio pelo Evangelho? Ele responde isso em Romanos, seu capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O que Paulo está nos dizendo? Todo mundo pecou, todo mundo errou, ninguém merecia, mas a graça, o amor que Deus teve por nós, mudou nossa situação. Ei, ame quem? Ame Deus sobre todas as coisas. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que odeiam a você, mas não deixe de amar. Não deixe de amar. É o primeiro mandamento, é o mais difícil. Mas a partir do momento que você sabe lidar com isso, qualquer coisa é fichinha. Você vai ser perseguido, mas eu amo, então não importa. Você vai ser odiado, mas eu amo, não importa. O amor faz com que tudo seja mais fácil. Mais fácil no sentido de receber a pancada, mas vou suportar. Por quê? Porque eu amo a Deus. E Deus não quer que eu pare agora. Deus ele ainda não pegou, terminou o tempo do meu relógio e vai me pegar de volta. Então, é amar. Deus quer que nós suportemos, que amemos uns ao outro. Ame o próximo como ama a si mesmo. Esse é o mais importante. É o maior desses fundamentos que Paulo nos diz. Aleluias. Assim agradeço pela oportunidade.